Oi, tudo bem? Tem um verso aqui no livro de João, no capítulo 1, que parte do verso 10 que é bem profundo. Porque fala assim: O verbo estava no mundo e foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então o homem, ele não nasce como filho de Deus, porque ele nasce em rebeldia contra Deus. É claro que ele é criatura, mas não é considerado filho por causa da rebeldia. Isso acontece porque Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. É só a gente ler aqui o livro de Gênesis, no capítulo 3, aqui no verso 15, que fala assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Então, imediatamente após o pecado, Deus colocou essa inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. A gente sabe que o descendente da mulher é Jesus. Por isso que está escrito, que João fala, que todos aqueles que aceitaram Jesus, eles passou a ser filho de Deus, receberam o poder para serem filhos de Deus. Porque Jesus é o único que quebra essa rebelião. Porque Jesus ele veio fazer essa união entre Deus e a humanidade. Porque ele estava separado por causa da rebelião, por causa do pecado. O homem, ele nasceu em rebelião. Segundo essa palavra, o homem nasceu como descendente da serpente, descendente da rebelião, porque o diabo implantou essa rebelião no coração do homem. Todas as pessoas já nasceram com essa rebelião, por isso que fala que ele é descendente da serpente. Nós podemos afirmar, pelo que está escrito na Bíblia, que o ser humano nasce como filho do diabo. Ele nasce unido com o diabo. Mas isso é quebrado por causa de Jesus. Se não fosse por causa de Jesus, o homem se rebelaria, todo ser humano se rebelaria contra Deus. Já era naturalmente rebelde contra Deus. Você pode perguntar, mas aquelas pessoas ali no Jardim do Éden, que nasceram ali, como no caso de Abel e de Caim. A Bíblia fala que Abel era um homem justo. Abel praticava justiça. Então Abel, ele fez uma escolha e se tornou também filho de Deus, porque Jesus morreu desde a fundação do mundo. Quando Abel oferece o sacrifício, o verdadeiro sacrifício ali, que era o cordeiro, Deus aceitou aquele sacrifício porque aquele cordeiro representava Jesus. Então, através do cordeiro, nós podemos dizer que Jesus já tinha morrido também por Abel, quando ele fez essa aceitação. Jesus já também morreu por Abel, por isso que fala que ele foi morto desde a fundação do mundo. E quando Jesus veio, isso ficou mais evidente. E todas as pessoas que aceitaram Jesus, ali através do batismo, de uma maneira mais direta, ele fala que eles se tornaram filhos de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Por isso Jesus disse: você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer do reino de Deus. Isso acontece quando a pessoa aceita Jesus através do batismo. Ele se torna nova criatura. Ele deixa a rebelião, então ele tem uma escolha. Ele já nasce rebelde contra Deus. O ser humano ele nasce separado de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente através de Jesus, essa rebelião foi quebrada. Essa união entre o homem e o inimigo de Deus foi quebrada. Por isso que fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E Jesus fez isso definitivamente na cruz. Porque ali todo o universo
ficou sabendo, chegou a uma conclusão definitiva do que era o caráter de Satanás e o caráter de Deus. Então hoje, para a pessoa ser filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus. A Bíblia fala que Deus deu poder, é um poder que vem de Deus. Sem Jesus, você continua em rebelião contra Deus. Nós continuamos em rebelião contra Deus. Jesus falou, por exemplo, de Judas. Jesus falou assim, que Judas era filho do diabo. Jesus falou de algumas pessoas, líderes religiosos. Jesus falou, vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. E o diabo que vive mentindo desde o princípio. Então, infelizmente, segundo a palavra de Deus, se você não aceita Jesus, você continua em rebelião. E você ainda continua sendo filho do mal, filho do diabo.